Bom, chegou a hora aqui de a gente renovar a horta. Já colheram antecipadamente o que a gente tinha aqui, então eu vou ter que já colher o rabanete e já preparar o solo. Comecei aqui na nossa horta plantar couve, a parte aqui da horta com salsinha feita na sapateira, a salsinha já está crescendo. Aonde falhou, eu aproveitei a semear coentro e o coentro já começou a brotar. Bom, para renovar aqui a horta, normalmente eu compro mudas já prontas aqui, que trago lá da região de Atibaia. Mas nem sempre tem a muda, a variedade que eu tenho interesse de plantar. Então uma horta como essa, não dá para se montar uma estrutura muito grande para produzir muda. Então, para produzir muda aqui, o que eu fiz? Uma mini estufinha onde eu possa produzir aqui mudas apenas com uma bandeja. Então a bandeja tem 200 células, dá para produzir 200 mudas variadas. Então aqui eu tenho escarola, coentro, catalonha, rúcula e alface. Então, qual a vantagem de você ter uma estufinha pequena assim? Que como a quantidade de muda para uma horta dessa que é muito pequena, eu posso fazer uma bandeja só e produzir pelo menos 200 mudas aqui em loco. E o que eu não tiver aqui, eu tiver um pouco mais de urgência, eu compro muda pronta. Então, para isso, o que eu fiz? Eu coloquei alguns tubos de PVC com conexões. Então eu coloquei para fazer o pé os joelhos de 90 graus, né? Ou curva de 90 graus. E subindo eu montei uma estrutura aqui com um T's. Esse cano aqui é um cano de 1 polegada, mas poderia estar montando essa estrutura aqui com canos de 3/4, de meia, porque a bandeja com o substrato para formar a muda, ela é muito leve, né? E para proteger da chuva, ainda mais aqui esse período aqui em São Paulo, tem chovido muito, principalmente na parte da tarde, eu fiz uma estruturinha aqui com canos de PVC enrolado num plástico e fiz um tipo de uma cortina com plástico transparente para poder fazer a estrutura aqui de proteção das mudas. Agora eu só vou travar ela. Eu prendi aqui os canos onde eu fiz essa cortina, enrolando aqui a parte de baixo e travando com enforca-gato. Aqui dentro da estufa ficou bem claro, não tem problema nenhum de interferência de luz. Em dias frios é legal porque mantém um pouquinho mais aquecido. E agora nesse período onde chove todo dia na parte da tarde, eu estou com as minhas mudas protegidas. Poderia aqui montar um projetinho um pouquinho mais largo, não teria problema, e poderia trabalhar aqui com 2 bandejas de 200 células, que eu poderia produzir até 400 mudas mês para uma horta do tamanho dessa que eu tenho aqui nos Campos Elíseos, aqui no centro de São Paulo. Bom, já coloquei aqui o plástico na estufa, prendi o plástico aqui com enforca-gato, maneira bem simples, deixando aqui essa cortina aqui móvel para poder fazer a manutenção. Ficou facinho, levinho, dá para levar para onde quiser. E aqui eu tô inclusive com um local aqui para guardar muda quando comprar alguma mudinha pronta de fora.
Então era um problema que eu tinha aqui, porque eu não tinha onde colocar a estufinha. Se tivesse um pouquinho mais de paciência, eu podia até ter pintado os canos antes, mas a gente tá com uma vida um pouco corrida aqui, devido ao trabalho e algumas coisas estão sendo feitas aqui no condomínio. Então tá aqui a minha mini estufa para produção de mudas. A capacidade de produção dela vai depender do tamanho das células. Então essa aqui é uma estufinha, tá com uma bandeja de 200 células, dá para produzir 200 mudas. Variadas, porque cada linha dessa tem 10 células. Aqui na rúcula, ó, eu produzi 30 mudas de rúcula, eu usei 3 fileiras. Tá? Poderia também produzir muda com a bandeja de 288 células, que as células são um pouquinho menores, ou de 128 células, se fosse produzir algumas mudas maiores. Mas essa 200 células aqui, para quantidade de plantas que eu coloco aqui na hortinha, porque a horta é bem pequena, é o suficiente. Tá? Eu quero também aproveitar aqui para dizer para vocês que eu já estou pensando num projeto de horta em escala maior. Hortas para colocar aqui uma quantidade bem grande de mudas, que é uma horta que eu quero montar aí de 6 metros de largura por 2,40 de altura, só com canos de PVC. Eu tenho na fazenda onde trabalho lá em Mariporã alguns canos usados lá que não vão ser mais utilizados, e vou aproveitar isso daí para montar um projeto novo para quem quiser fazer uma estufa em casa ou numa chácara, ou em alguns casos aqui dá até para produzir em áreas maiores. A ideia é produção em cultivo protegido, para não ter esse problema que a gente tem aqui, tá? Que às vezes chove demais, acaba danificando a produção, além da questão do controle de pragas e doenças. Então, até mais, até o próximo vídeo.